Conquista do ambiente terrestre por algas e plantas. Já se perguntou como as plantas conquistaram o ambiente terrestre? Há milhares de anos, a Terra era um local desafiador e a vida se encontrava mais concentrada em meio aquático, enquanto o meio terrestre continha apenas algumas bactérias e outros organismos simples resistentes. O meio terrestre oferecia luz abundante e muito gás carbônico, elementos muito apreciados pelas plantas aquáticas e essenciais para uma etapa crucial de seu ciclo de vida, a fotossíntese. Contudo, ele também oferecia diversos desafios, os quais falaremos mais à frente. Vamos nos aprofundar e entender um pouco melhor sobre o tema? Algas, pioneiras na Terra. A colonização do ambiente terrestre por algas e plantas é um marco evolutivo crucial na história da vida. Esse processo, conhecido como transição aquática terrestre, é uma caminhada evolutiva com mais de 1 bilhão de anos e que desencadeou mudanças significativas na biologia e ecologia desses organismos. As algas foram as primeiras a explorar a terra firme, seguidas pelas plantas terrestres, que surgiram posteriormente e que desenvolveram adaptações únicas para sobreviver em condições desafiadoras. As algas migraram para o ambiente terrestre há cerca de 450 milhões de anos e começaram a colonizar as margens de lagos de água doce. Os seres aquáticos primitivos, as próprias algas verdes e as cianobactérias, enfrentaram diversos desafios, como a desidratação, a falta de suporte estrutural, a criação de resistência a raios UV e a dificuldade na obtenção de nutrientes. Para superar essas adversidades, desenvolveram mecanismos específicos. O meio terrestre oferecia vantagens como muita luz e gás carbônico, como mencionado anteriormente, mas também desvantagens como baixo empuxo, desidratação e desafios para desenvolver estruturas de sustentação. Logo, as novas plantas desenvolveram características essenciais para sua adaptação ao meio terrestre, como a vascularização, que permitiu a distribuição eficiente de água e nutrientes, a semente, que protege e nutre o embrião, a evolução de estruturas como raízes, caules e folhas, que contribuíram para a diversificação e sucesso das plantas no meio terrestre, cutícula impermeável, revestimento de lipídio com cutina, com função de evitar o excesso de transpiração na folha, e a presença de estômatos, poros para transpiração. E como ocorreu a adaptação das plantas ao meio terrestre e qual organismo foi o pioneiro? A adaptação terrestre das plantas iniciou a partir das clorofícias, as algas verdes, plantas primitivas e as primeiras a adentrar o ambiente terrestre. Algumas características em comum entre plantas e algas verdes que corroboram sua relação de parentesco são clorofila A e B para a realização de fotossíntese, carotenoides, armazenamento de amido, parede celular celulósica e DNA dos cloroplastos. Vamos ver um pouco melhor a relação entre esses grupos e entender um pouco mais sobre suas filogenias. Começamos pelas Archaeoplástida, grande linhagem de eucariotos constituídos pelas glaucófitas, algas vermelhas e viridiplantes, nossa grande protagonista na dominação do meio terrestre. Podemos ver na imagem que o nó principal faz referência à linhagem de Archaeoplástida, que é o grupo fotossintetizante em questão. Esse possui como simplasiomorfia o cloroplasto com membrana dupla, fruto da primeira endossimbiose, o núcleo, a camada de peptidoglicano, resquício da cianobactéria englobada, e as ficobiliproteínas, sendo elas ficoeritrina, pigmento vermelho, ficocianina, pigmento azul, e aloficocianina, pigmento azul acinzentado. Como podemos ver escrito, algumas sinapomorfias importantes são perda da camada de peptidoglicano a partir de glaucófita e nas viridiplantes o ganho de clorofila B e perda das ficobiliproteínas. Agora, aprofundando um pouco mais as viridiplantes, composto por clorófita e streptófita. O grupo viridiplante, ou clorobionta, como também é chamado, é composto pelas algas e plantas terrestres, sendo considerado um grupo monofilético e irmão de glaucófita e algas vermelhas, como vimos anteriormente. Suas sinapomorfias incluem, além da clorofila B já citada, uma estrutura superorganizada do cloroplasto, carotenoides, reserva de amido e paredes de celulose. Outra característica de extrema importância para esse grupo inclui a sua reprodução, sendo esse um marco na migração do ambiente aquático para o terrestre. O gameta biflagelado era o principal meio de reprodução das plantas e muito eficiente para a movimentação na água, por isso ainda ocorre nas algas verdes, porém se apresenta de forma derivada nas demais plantas. Ainda falando sobre reprodução,
A mudança de ciclos de vida de plantas aquáticas para terrestres, embriófitas, e a maximização da reprodução também foram um marco dessa transição. Passando de um ciclo de vida haplobionte a plonte, como podemos ver na primeira imagem, com meiose zigótica, para um ciclo de vida diplobionte, com meiose espórica na segunda imagem. Ciclo de vida mais provável para os precursores das embriófitas, mudança que ocorreu, provavelmente, dada um atraso da meiose do zigoto, gerando um indivíduo adulto, o esporófito 2N, que por meio de mitoses sucessivas maximizou o número de esporos que gerariam novos indivíduos haploides, que antes eram apenas de 4, oriundos da meiose zigótica. Agora, apresentando um pouco mais sobre as clorófitas e streptófitas. As clorófitas são as algas verdes que possuem relações simbióticas principalmente com protozoários. Possuem uma maior diversidade de forma entre as algas e a reprodução poderia ser vegetativa, divisão celular ou fragmentação, espórica por zoósporo e aplanásporo e gamética por anisogamia, isogamia ou oogamia. Apresenta alternância de gerações e seu metabolismo degrada glicolato. Streptófita, compostos por embriófitas e espermatófitas. As embriófitas, ou land plants, com as suas ancestrais corofícias, responsáveis pela ocupação do ambiente terrestre depois das algas. Possuem embrião matotrófico, esporófito jovem que depende da mãe nas fases iniciais, zigotos com esporolenina e reprodução oogâmica, além de crescimento apical. É grupo irmão das carófitas, que já possuem um crescimento apical, zigoto com esporolenina e ciclo de vida haplobionte a plonte. Já as espermatófitas são compostas pelas angiospermas e gimnospermas, as plantas com sementes. A heterosporia, formação de micrósporo e megásporo, importante pois torna a reprodução das plantas totalmente independente da água. Os novos meios e estruturas de reprodução foram essenciais para o desenvolvimento das plantas, já que esse é um fator primordial para a evolução e dominação das espécies. Dessa forma, se tornando independentes da água e adquirindo uma maior expansão de proliferação através do vento e animais. O sucesso de Plant foi inevitável. Agora, vamos falar um pouco mais sobre os impactos da mudança de território das plantas e associações que ajudaram durante esse processo. Fotossíntese e o nível de oxigênio na atmosfera. Evidência que corrobora com o período em que as plantas dominaram o ambiente terrestre e suas transformações para com o planeta. O oxigênio se tornou presente na atmosfera há bilhões de anos graças a processos metabólicos, ou melhor, graças a processos celulares metabólicos. Naturalmente, os organismos se relacionam com o ar, incluindo sua porcentagem em oxigênio, sendo utilizado por organismos aeróbicos e liberados pelas plantas e algas em seu processo de fotossíntese. Há bilhões de anos atrás, quando ainda não haviam as plantas terrestres, os únicos seres fotossintetizantes eram as algas marinhas unicelulares, responsáveis por toda a produção de oxigênio. A fotossíntese advinda do mar era limitada e possuía pequenas opções de pigmento. Assim, na conquista terrestre, novas oportunidades e pigmentos surgiram, possibilitando uma maior produção de O2. Houve também um aumento pronunciado e prolongado no oxigênio atmosférico no período de 375 e 275 milhões de anos, abrangendo os períodos carboníferos e permiano. Os dados e a modelagem indicam que o aumento na produção de oxigênio é atribuído à disseminação de grandes plantas vasculares lenhosas nos continentes. Este processo começou há cerca de 375 milhões de anos, como falado antes. De acordo com pesquisas recentes, as algas e as cianobactérias são responsáveis por cerca de 70% de O2 liberado na atmosfera, sendo as plantas terrestres as liberadoras dos outros 20%. Ou seja, Viride Plant é a maior, se não a única, produtora de O2 no nosso planeta. Para complementar um pouco mais o processo de adaptação das plantas, é essencial mencionar as associações importantes para a ocupação do ambiente terrestre. Outros organismos, como os fungos, também são importantes na dominação das plantas, ajudando na proliferação de gametas e principalmente com associações simbióticas, como por exemplo as micorrizas, que são associações de plantas e fungos. O fungo é decompositor e gera matéria inorgânica, gerando alimento para as plantas, como nitrogênio e fósforo, sendo absorvidos pelas raízes e utilizados na construção de biomoléculas. Também podemos citar os líquens, que são associações de algas verdes e fungos, cujo sucesso se deve ao fato de que os fungos promovem o excistamento do fotobionte na ausência de água, pausando seu metabolismo e poupando sua energia. Quando enfim a água se torna acessível novamente, a
a alga retorna a seu estado metabólico. E para finalizar, o impacto na Terra e na vida. Além da mudança dos níveis de oxigenação, a conquista do ambiente terrestre por algas e plantas teve um impacto profundo no planeta. A colonização terrestre desempenhou um papel crucial na formação de solos, na regulação do clima e na diversificação da vida. Além disso, as plantas terrestres são a base da cadeia alimentar, ou melhor, da cadeia alimentar, terrestre e aquática, sustentando a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. Assim, a conquista do ambiente terrestre pelas plantas é um testemunho da incrível capacidade de adaptação e evolução da vida na Terra. Bem, gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido. Esse trabalho foi feito por mim, Maria Rita Laurenti, Tassiele Almeida e Isabelle Scheffer. Espero que tenham gostado. Aqui segue algumas referências dos nossos vídeos. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo.